Como sempre, uma palavra do Senhor para nossas vidas. Pai, abençoamos a vida do pastor Gilberto. Use o Senhor Jesus com autoridade, com verdade, com amor. Que a tua palavra seja ministrada aos nossos corações. Que a tua igreja seja abençoada esta manhã. Te agradecemos por esta vida tão preciosa e que o Senhor use com liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Bom rever irmãos, estar aqui nesse ambiente tão histórico. Histórico porque me casei aqui há 29 anos atrás. E quanta coisa, né? Quanta história, né? Foi? Não. Se eu der um tapa aqui, vai. Aguenta. Obrigado, querido. Obrigado. Então, quantas coisas, quantos... É inevitável, né? Eu, Inês e vários irmãos, creio eu, ao chegar aqui, deixar de lembrar de quantas coisas aconteceram. E é bom a gente ter. Aliás, a Bíblia fala que nós devemos ter os nossos ambientes de altares. Não amor por um lugar, mas memoriais da obra de Deus em nossas vidas. Então aqui eu casei, aqui nesse ambiente eu fui separado para o ministério, fui enviado como missionário do Piauí, e muita coisa aconteceu na minha vida. Então eu queria que você também gravasse o que Deus fez na sua vida nesse lugar. Grave, marque, e de tempos em tempos, quando você estiver nesse lugar ou em outros lugares, você vai se lembrar: aqui o Senhor falou comigo, aqui o Senhor mudou minha vida, mudou minha história. É importante a gente ter isso marcado em nossos caderninhos, né? Quantas coisas Deus já fez na vida da gente. Às vezes a gente tem a tendência de marcar somente as coisas ruins. Não faça isso. O salmista dizia que nós temos que contar as bênçãos do Senhor. Não são poucas. Se estamos vivos aqui, é porque existem muitas, né? Muitas bênçãos e muita graça do Senhor. Eu queria falar com você sobre os vasos de Deus. Eu creio que a gente pode explorar bastante esse assunto. Você chegou cedo aqui, você pretende almoçar hoje? Eu gostaria, né? Fique em paz que haverá almoço hoje. Então, queria ler dois textos. Um que está em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 22, que diz assim... 2 Timóteo, dois, 20 a 22. E depois 2 Coríntios 4, 7. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. E 2 Coríntios capítulo 4, no verso 7, diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mais uma vez, feche os seus olhos. Pai amado, nós somos carentes de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. E somos dependentes de que, pelo Teu Espírito, as nossas mentes sejam abertas, nossos corações sejam terra boa, onde o Senhor possa semear as Tuas sementes. Que sejamos transformados e que a graça que o Senhor tem para nós na Tua palavra de hoje não se perca, Senhor.
tudo seja absorvido e transforme aquilo que o Senhor quiser transformar. Colocamos as Tuas mãos nossas vidas, Senhor. Dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar sobre vasos é interessante porque antes da invenção da cerâmica, você tinha vasos de todos os tipos. Então a Bíblia fala de certos vasos, mas ela está falando de vasos, às vezes a gente pega a palavra vaso, mas o formato é diferente, né? Existiam vasos de peles, de animais, caniços específicos que podiam conter alguma coisa que era aberto especificamente, era considerado um vaso. Um caniço tipo bambu, uma coisa assim, né? Menor. Madeira, recipientes de madeira, recipientes de pedra, eram chamados de vasos. Depois começou a se usar mais a cerâmica, o barro, a argila para fazer vasos. E a argila tem uma característica interessante. O vaso de barro é interessante porque ele absorve um pouco do seu conteúdo. Então, se um vaso, por exemplo, é para guardar água, o barro absorve um pouco da água. Isso ajuda na manutenção da temperatura do seu conteúdo. Isso me lembra um fato histórico do Piauí, onde lá, pelo menos, né, na época muito mais, e hoje também ainda, creio, em alguns lugares, usava-se trazer água, colocar nos vasos de barro, né? Tinha um lugar na sala assim especial, uma estante especial para colocar os vasos de barro, assim, talhas grandes, enchia-se de água. Algumas irmãs ainda cobriam o vaso com um tecido, um tipo de uma redezinha, e molhavam, porque muito calor, molha-se aquela rede, aquele tecido ao redor do vaso fica molhadinho, então a água fica mais fresquinha dentro. Que delícia! Alguns irmãos foram daqui para lá e foram a determinada casa e beberam. Chegaram lá numa casa e com muita sede. Quando entraram na sala, um irmãozinho de idade estava lá bebendo água. Normalmente se bebe água, pega um copo, tira a concha com a água, põe no copinho e bebe. O irmãozinho pegou lá a conchinha e foi direto na boca. A conchinha foi lá para dentro. Passou um tempinho, o irmãozinho puxou a conchinha, tirou a dentadura, deu uma lavadinha na dentadura ali na conchinha e botou a conchinha lá dentro de novo. Os irmãos falaram, ele estava na casa dele, né? Acho que ele sentia muita vontade de fazer isso, mas os irmãos falaram, eu não posso beber dessa água. Os irmãos que vieram, acabaram de chegar numa viagem lá, chegaram mais tarde, foram direto lá, beberam lá, não deu tempo de avisar. Os irmãos são cheios da bênção, até hoje ninguém morreu por causa disso. Amém? E trabalho missionário, né? Tem que estar disposto a beber uma aguinha. Abençoado. Então você tem vasos que são usados de várias maneiras, conforme a sua utilidade. Você encontra, antigamente os ricos possuíam vasos de metal, ouro, prata, bronze. Eles carregavam isso. Aliás, antes da invenção da moeda, os vasos eram uma maneira de guardar as riquezas. Então tinha ouro, fazia vasos de ouro e guardava em casa, usava. Era uma maneira de ter as riquezas em casa. Ou outros começaram a desenvolver vasos de vidro, vasos de marfim. Ouro e prata era uma forma, como já disse, de acumular riquezas. Serviam até para pagamento de tributos. Mas para pagar alguma coisa, pagava-se com os vasos que tinha. Conforme a utilidade, né? Você tinha vários tipos. Aliás, os de metal eram usados no templo de Israel. E vários tipos de formas. Você tem vasos, tigelas grandes, tigelas pequenas, bases para candeias. Candeias eram as lâmpadas do passado. Você tinha vasos rasos,
para incenso, bacia, grandes, compridos, gorduchos. O meu estilo, eu acho que é jarrinha, botija. Não sei, cada um tem um estilo. É importante você tentar achar que tipo de vaso é você, porque uma das características da Bíblia é que vasos somos nós. O vaso nunca era feito pensando somente na utilidade dele. Ninguém fazia um vaso só para ser útil. Era impossível, da maneira como o vaso era feito. Às vezes o vaso era feito de barro, depois coberto com metal, ou pintado, ou passava-se uma cera, várias maneiras. O fato é que ao fazer um vaso, as características do artista, do trabalhador, ficavam marcadas no vaso. É impossível deixar de que o vaso, hoje nós temos vasos industrializados, naquele tempo cada um era feito um por vez, principalmente os vasos de barro, e esse vaso tinha as mãos do seu criador, e esse vaso era marcado não só pela sua utilidade ou para que ele seria usado, mas marcado pela arte do artesão. Então, o vaso tinha forma específica, a sua individualidade, uma marca, um estilo, um acabamento, a experiência do artesão. Vai guardando essa informação. O que significam vasos na Bíblia? Para que foi utilizado a palavra vaso na Bíblia? Para algumas coisas importantes. A primeira delas é ao se referir a uma nação. A nação de Israel. Em Jeremias, no capítulo 18, Deus chama o profeta e diz: vai lá na casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro lá está começando a fazer um vaso. Como é que era feito? Acho que a primeira foto lá mostra, você já viu, você já sabe. Era uma roda, aquilo era de uma maneira lá, mecanicamente fazia aquilo girar, e o oleiro ia moldando aquele barro, colocando a mão por dentro, por fora, e ia moldando o jeito que ele queria o vaso. Aquele oleiro estava fazendo isso, e quando ele estava fazendo isso, o vaso se quebrou na mão dele. E isso depende da argila, depende do tipo de argila, alguns dão mais trabalho, menos trabalho. E o que fez o oleiro? Ele quebrou o vaso, ele pegou e começou de novo a fazer um outro tipo. Já se aquela argila não é possível fazer um vaso comprido, e ela quebra logo, ele faz um vaso baixo, ele faz algo menor, ele faz um suporte para outras coisas. O que Deus quis mostrar para o profeta é: Deus dizendo, eu tenho autoridade. Aliás, a palavra que Deus deu ao profeta era assim: diga para a nação de Israel, eu não posso fazer o mesmo com vocês. Vocês são um vaso, eu sou o oleiro, eu posso modificar, eu posso alterar vocês, eu posso dar a minha forma a vocês. E ele falou isso em Jeremias 18, a nação de Israel. Então, uma nação pode ser um vaso usado por Deus, de acordo com o texto de 2 Timóteo 2, 20 a 22, pode ser um vaso para honra ou um vaso para desonra. Quanto a isso, devemos buscar a Deus para saber: Senhor, qual é o teu caminho para o Brasil? Não é em vão que esse país está repleto do corpo de Cristo. Muitos países estão secos da presença de Deus. Hoje, ao olhar aqui e ver, inúmeras, quanto tem? 13, 14, 15, por aí, 15 grupos, pequenas famílias. Quantas igrejas estão espalhadas pelo país. O nosso país, em relação à presença de Deus, é abençoado demais. Amém. Onde você vai, você encontra um irmão, uma irmã. Onde você vai, você encontra uma igreja. O Senhor permitiu que isso estivesse acontecendo no país, nesta época, nessa geração. Nós temos que orar pelo nosso país, para que o nosso país venha a ser, mais ainda, um vaso de honra. Então nós temos que orar. Vem as eleições aí, devemos orar, devemos pedir a bênção de Deus. Nós devemos estar atuantes nas áreas que se fazem, ou que devemos clamar por justiça. Agora, continuando, por exemplo, vaso na Bíblia também é usado para falar do nosso corpo. Cada um dos nossos corpos.
Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, verso 3 a 5, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O que é fornicação? É o sexo fora do casamento, toda a prática sexual que fora de uma aliança com Deus. A gente deve manter o nosso vaso fora disso. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. No texto Paulo de 2 Timóteo 2, ele está falando, saiba possuir, você deve ser um vaso para honra. Deus chamou você para ser um vaso de honra, um vaso de santificação. E ele continua, não na paixão dos desejos, da concupiscência, mas como os gentios que não conhecem a Deus. Os que não conhecem a Deus usam do seu vaso para se desonrar, para as coisas que não são santificadas, para usarem para a sua imundícia, para os pecados. Mas o Senhor nos chamou para vasos de honra, vasos que amem a santificação, porque Deus é santo, e se Deus tem algo que é belo e atraente, é a sua santidade. O salmista disse que o adorava na beleza da sua santidade. Convém buscarmos ao Senhor como estamos usando os nossos corpos. A Bíblia também chama de vaso a mulher. Em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, ele há uma orientação para os maridos. A orientação para os maridos é séria. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Isso é de sabedoria. Vamos lá. É de sabedoria, esposo. No convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. É muito fácil desonrar o cônjuge. Se nós não vigiarmos, nós começamos a tratar o outro com desonra. Tratem-nas com honra, como vaso mais frágil. Aqui talvez a menção não está no interior da mulher. Existem mulheres que são fortalezas interiores. Aliás, metade da igreja, para mais, é constituída de mulheres fortes, que enfrentam as encrencas, os perigos da vida, as dificuldades da vida, com uma coragem invejável. É que o homem não fala. Quem já teve pedra no rim e sentiu toda a dor que elas podem trazer, pode imaginar se sente uma mulher, uma neném. Aí quando eu tive isso, falei, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele está falando talvez pela fragilidade física, por não suportar talvez os mesmos embates físicos que o homem suporta. O homem naturalmente, biologicamente, é mais robusto. A mulher talvez menos forte em sua maioria, na sua média. Mas é o vaso que o homem deve tratar com sabedoria para manter a honra. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade com famílias cheias de desonra. Mulheres machucadas, doloridas, feridas, porque seus maridos não conseguem ser fiéis. E muitas vezes essas mulheres precisam suportar uma carga que não era para carregar. Mas elas suportam. Eu me lembro daquele caso antigo de uma cidade que foi sitiada, foi cercada. E a cidade
começou a passar fome. E o pessoal lá dentro pediu: temos muitas mulheres, crianças, vamos fazer um trato, vamos, poupem a vida das mulheres e das crianças. O general que estava rodeando a cidade falou assim: tá bom, eu aceito que as mulheres e as crianças saiam daí, os homens vão ficar. E as mulheres vão pegar o que há de mais valioso na vida delas e vão carregar. E o que elas puderem carregar, elas vão sair e vão levar. As portas se abriram, as mulheres saíram, crianças agarrando tudo que podia, riqueza e tudo mais. E algumas mulheres com alguns pacotes, não suportavam, e iam se arrastando, e ele olhou aquilo, o general falou: o que é aquilo ali? Elas estão carregando. Eu disse que elas podiam levar. Chegaram perto, eram os maridos, enrolados em tecidos. Eram os pacotes que as mulheres carregavam. Talvez você seja um pacote na sua casa, meu irmão. Sabe por que ela está carregando você? Porque ela te ama, para dar tempo de você ser sábio e tratá-la com honra. Eu preciso me cuidar, porque com esse peso aqui, coitado da Inês. Irmãos, mas homens também são vasos. A palavra de Deus diz aqui em Atos, no capítulo 9, quando o apóstolo Paulo, aliás, Saulo, era um perseguidor da igreja. Saulo queria acabar com a igreja, queria matar os cristãos, e teve um encontro com Jesus. E ficou esperando quais eram as orientações que Jesus ia dar para ele. Em Atos 9, 15 a 16, o Ananias recebeu a revelação de que ele deveria ir até a casa onde estava o Saulo, para dizer que ele era de Deus. Aí ele falou assim: Senhor, mas ele é um perseguidor, ele tem matado, posto em prisão os cristãos, e eu vou lá, esse homem é perigoso. Aí o Senhor, Jesus disse para ele, Atos 9, 15 a 16, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Paulo foi atingido pelo Senhor para se tornar um vaso para honra, um vaso que ia ser usado por Deus para atingir gentios, os filhos de Israel, atingir todos os reis que estivessem ao seu redor. E ele fez essa boa obra. Ele foi um vaso de honra, a tal ponto que hoje nós lemos suas cartas em todas as Bíblias do mundo. Vaso de honra, fazer coisas que vão mudar histórias. Deus quer você como um vaso de honra. Sabe, irmãos, para comprovar que vasos somos nós também, às vezes nós recebemos os embates da vida, sofrimentos, as encrencas que a gente passa, a gente fica quebrado, não é? O salmista já falou isso. Salmo 31, verso 12, ele disse assim: estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Você é um vaso. O importante é que sejamos vasos para honra. Mas muitos vasos são para desonra neste mundo. Eu vou só chamar a atenção de alguns casos para que você possa entender em figuras. O primeiro era um vaso cheio de vinagre. Em João, no capítulo 19, no verso 29, Jesus foi crucificado. E como eles faziam, está escrito em João 19, 29, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, embaixo da cruz. E encheram de vinagre uma esponja e pondo-a numa vara, num sopo, lhe chegaram à boca. E ele não quis. Aqui em Mateus 27, 34 está escrito, porque Jesus pediu: tenho sede. Pegaram, molharam naquele vinagre e quiseram dar para ele beber. Em Mateus 27, 34 está escrito assim: deram-lhe a beber o vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Primeiro, Jesus não queria fugir de nenhum sofrimento.
em seu lugar e no meu. Porque aquele vinagre era um vinho misturado, alguns dizem com ervas amargas, com mirra, e aquela mistura era entorpecedora. Quem bebesse aquilo, e davam isso de comum, era comum dar isso a quem estava crucificado, para aliviar a resistência, para fazer a pessoa entorpecer-se e morrer logo, soltar o corpo logo. Quando Jesus com sede quis beber alguma coisa, aquilo era para livrá-lo das dores, ele não quis. Até para sofrer as nossas dores, ele foi até o fim. Mas tinha que ter um vaso lá com essa mistura disponível para ele. Não para aliviá-lo, mas para fazê-lo fugir da dor. Esse vaso era um vaso de desonra. Porque Jesus não queria fugir da dor que ele precisava passar por nós. Se ele poupasse alguma dor, estaria poupando alguma dor nossa, teríamos que sofrer. Então não, nós fomos poupados das dores, porque ele assumiu todas as dores. Mas é uma figura, um vaso, cheio de vinho, com fel, coisas amargas, mirra, entorpecedores, coisas que fazem a pessoa fugir da sua realidade. É uma droga. Um vaso da desonra. Um vaso que não aliviou Jesus. Eu não quero ser um vaso da desonra. Eu quero ter um conteúdo que possa fazer algo benéfico para o corpo de Cristo, para Jesus. Eu não quero ser um vaso cujo conteúdo entorpece pessoas para que não cumprirem o propósito de Deus. Existem pessoas cujo conteúdo desviam os corações de Deus. E nós precisamos avaliar que conteúdo há no meu vaso. Muitos vasos, muitas pessoas são vasos de afronta a Deus. Aliás, aqui mesmo em Isaías 29, no verso 16, a descrição do próprio Senhor dizendo, ou do próprio profeta diz assim, Isaías 29, 16: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro. Olha o julgamento. Esse é o julgamento daqueles que rejeitam a Deus, daqueles que rejeitam a sua revelação, que não querem dar tempo para enxergar a revelação de Deus, que não querem ter nenhum relacionamento com o Senhor, como se o oleiro fosse igual ao barro. Tratam a Deus como se fosse igual a nós. Muitos dos julgamentos dos ateus, daqueles que afrontam a Deus, é um julgamento achando que Deus tem que pensar do mesmo modo que nós, e Deus é muito diferente de nós. Assim como os céus são distantes da terra, assim são os pensamentos do Senhor e os nossos pensamentos, diz o texto. E aqui diz, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, ao seu artista: não me fez. Imagina a Mona Lisa dizendo para o Da Vinci: você não me pintou. E é assim que muitos de nós fazemos em relação a Deus, ou fizemos, e muitos ainda fazem. Você me fez errado. Não é assim que eu queria que você me fizesse. Que afronta é essa? E o vaso formado dissesse ao oleiro: nada sabe. Acabou de ser formado, aí o vaso diz: não entende nada. Interessante isso. É uma afronta. É a afronta dos vasos. O mundo é uma multidão, milhares de vasos afrontando o seu artista. Olha o que se tornou o mundo sob essa ótica. Sabe um outro texto interessante que fala sobre o vaso para desonra? E é uma figura no final. Eu descobrindo isso, eu achei muito interessante, nunca tinha pensado nisso. Aliás, a palavra sempre nos surpreende. Em Lucas, no capítulo 8, verso 16, Jesus fala assim, olha, ninguém, Lucas 8,16, ninguém acendendo uma candeia. A candeia antigamente era um vasinho também, onde punha-se o óleo, punha lá o barbante, e o barbante molhado no óleo ficava aceso, né? Tinha que ter sempre azeite lá para manter acesa a chama da queima do azeite ali dentro.
ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso. Nunca tinha pensado nisso. Um vaso que tal, você acende uma lâmpada e cobre com um vaso. Tirou a utilidade da luz. Porque em geral, normalmente, um vaso não é translúcido. A luz não passa através dele. Então não é para que o vaso não foi feito para conter a luz, escondendo-a. Ou a põe debaixo da cama, mas tem que pôr no velador, para que os que entram vejam a luz. Ninguém acendendo a candeia cobre com o vaso. O vaso não é translúcido. A gente pode entender isso como? Lembram-se daquela vez que Jesus estava numa casa cheia de gente, pelas janelas, portas, tudo entupido de gente, não tinha como entrar, vieram 4 amigos trazendo um paralítico, não podia entrar pela janela, não podia entrar pela porta, tiveram a ideia, vamos pôr por cima, sobe no telhado, puseram o paralítico no telhado, fica imaginando o paralítico sendo levado para cima do telhado, dizendo, vai me deixar cair, né, o medão, e levando ele para cima, peraí, segura aí, põe aí, puseram 4 amigos, subiram, tiraram desse telhado, desceram o paralítico lá dentro. Jesus olhou, ficou admirado da fé daqueles homens, e virou-se para ele e disse, perdoados te são os teus pecados. O paralítico não podia fazer assim, mas se ele pudesse, ele dizia, obrigado, Jesus, mas e aí? Dá para andar? Ele queria andar, os amigos trouxeram para andar. E os fariseus disseram, não, quem é ele para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus, conhecendo, falou para ele assim, o que é mais fácil dizer? Perdoados te são os teus pecados? Ou levanta, toma a tua cama e anda? Eles ficaram quietinhos, porque não tinham poder nem para fazer o homem andar, e muito menos para perdoar pecados. Sabe por quê? Também estou dizendo isso, porque o pecado não aparece. Às vezes o vaso é bonitão por fora, é bonitona por fora, e dentro cheio de pecado. Aí aquele homem estava lá esperando, já estava com os pecados perdoados, bênção total, já só falta andar. Aí Jesus falou para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Levanta, vai, levanta, toma tua cama, vai embora. Então a luz que foi acesa em nós também não é para ficar escondida. Porque aqui dentro nós fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro, fomos lavados dos nossos pecados. O Espírito Santo veio habitar e acendeu uma luz dentro de nós. Não pode ser coberto com o vaso da carne. Entende? Os nossos pecados tampam a luz, impedem que a luz apareça. Nós não devemos ser coniventes com os pecados. Mas pastor, eu sou tão pecador. Você chora por eles, você se incomoda por eles, você luta contra eles no nome de Jesus, você pede ao Senhor a sua cura, ou você se acomodou a eles, você está se cobrindo com eles, e quando você quer ficar um pouco mais íntimo, você desce o vaso ao contrário em cima da luz. É isso que estou dizendo. A luz tem que ser exposta e não deve ser coberta com o vaso. Amém. Eu não posso impedir que a luz se manifeste. Está entendendo, irmãos? Amém. O pecado também era escondido e só o Senhor vê. Mas Ele vê e nos perdoa, e agora eu vou esconder a luz que Ele põe dentro de mim? Não! A luz tem que ser descoberta pela carne. A carne tem que sair da frente da luz. A carne tem que se tornar translúcida. E a maior figura disso está em Juízes, no capítulo 7, 19. Deus deu uma estratégia para Gideão. E falou, você vai só com 300. De 20 mil sobraram 300. E o exército dos inimigos era incontável, milhares. E eles foram.
por Gideão, espada do Senhor por Gideão, e foram, rodearam o lugar do exército inimigo, e eles levaram o quê? Um cântaro com luz dentro, e do outro lado a buzina. Está escrito aqui: chegou pois Gideão, Juízes 7:19, e os 100 homens que com ele iam, ele dividiu em grupos, ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, estava escuro, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas, e quebraram os cântaros que tinham nas mãos, assim tocaram as 3 companhias as buzinas, e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão, e eles tiveram vitória, com poucos, mas tiveram que quebrar os vasos. E é assim que o Senhor nos chama. Em momentos, irmãos, que você quer que a luz espalhe bem, quebra o vaso, irmão. Humilhe-se perante o Senhor. Amém. Deixa o orgulho, deixa essa casca imperdoável. Diante do Senhor você deve se humilhar. A afronta maior de Belsazar. Interessante, eu estava pensando sobre isso porque o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. O Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quando veio, junto com o Nabuzaradão, que era o general dele, tinha que ter esse nome mesmo. O Nabuzaradão veio, destruiu tudo lá, destruiu o templo, pegou os vasos que eram de ouro, prata, metais, levou tudo para a Babilônia. Sabe o que Deus fez? Nada. Deus já estava mandando a mensagem para os profetas. Vocês vão ter que passar esse tempo lá. Vocês vão ter que ir para o cativeiro. E os vasos foram levados. E foram guardados como tesouros. Foram guardados lá. Porém, passaram-se, veio outro império persa, dominou sobre o babilônico, aí chegou o dia do Belsazar, o Belsazar resolveu fazer uma festa, encheu a cara, banquete, orgias. Mas eu vou trazer os vasos, aqueles vasos bonitos que nós pegamos lá em Jerusalém, traz eles para a festa, vamos beber naqueles vasos maravilhosos. Aí não. Eu tirei a conclusão: um vaso pode até ser levado para o cativeiro, mas ser usado para desonra, Deus se vinga. Está entendendo? Porque olha aqui, Daniel 5:1-3. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém. Eram vasos consagrados. Cada vaso que era separado para Deus era ungido, tinha que ser separado, purificado para uso somente do Senhor. E Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém para que o rei, os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Aquelas taças, aqueles vasos que eram separados para uso de Deus, estava sendo usado para as festanças do rei. Aí veio o juízo sobre Belsazar. Apareceu aquelas letras na parede, um dedo escrevendo, e ele foi até Daniel e falou: isso significa pesado fosse na balança e achado em falta. E o Daniel teve que falar: isso significa que o reino saiu da sua mão essa noite. Eles estavam sendo atacados por outro, perderam a batalha. Sabe por quê? Porque o vaso que era para ser usado para Deus foi usado com outra finalidade, para a desonra. Deus nos chamou para a honra. Ele chamou você para a honra. Deus me chamou para vaso de honra. Eu tenho alguns casos de vaso de honra antes da gente encerrar. Quando Jesus estava chegando os seus dias, ele começou a preparar os discípulos, porque ele ia morrer, descer
preso e morrer, aproximou-se uma mulher, Mateus 26, no verso 7. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento. Esse é um alabastro mesmo, é uma pedra específica. Geralmente, no tempo de Jesus, aquela tampa, não sei como eles faziam, era como se fosse uma ampola. Eles colocavam lá dentro o conteúdo, o unguento, o óleo, e fechavam e travavam. Para tirar lá de dentro, tinha que quebrar a ponta. Então tinha que usar. E custava muito caro isso. Se eu não me engano, era 300 denários. O denário era o trabalho de um dia, 300. Quase um ano de trabalho. De um trabalhador comum, normal, diarista. Estava caro o negócio deles. Não era feito lá em Israel, trazia-se de fora. E aquela mulher com gratidão chegou para Jesus, quebrou e começou a derramar um unguento de grande valor. Derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Esse é um vaso de honra. Amém. Que pega um conteúdo caro que você pode ter, adquirir. Porque quando Jesus vem e lava os teus pecados e te limpa e te purifica, você começa a acrescentar riquezas espirituais, por posturas de honra para Deus. E quando você abre aquilo e derrama sobre Jesus, motivo de honra. Os discípulos falaram: podia pegar esse vaso aí e vender, dar para os pobres, ele é muito caro. Na outra ocasião, Jesus falou assim: para com isso, ela me ungiu para a minha sepultura. E onde quer que isso for, onde for pregado, essa história vai ser contada. Eu estou contando para você hoje, porque alguém quebrou algo valioso para jogar sobre Jesus. Você é um vaso que é valioso para Deus. E os conteúdos que Deus coloca aí são riquíssimos. Jesus falou que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Você tem um bom tesouro em Cristo Jesus. Você é um vaso de honra para Deus. Ainda que tenha que quebrar, vai sair unguento, óleo perfumado. Ninguém vai mais esquecer isso, porque ungiu Jesus com aquilo que você tem. Outro vaso é o vaso de unção. Só peguei aqui a lembrança de 1 Samuel 10:1, onde Samuel, quando foi ungir Davi, pegou o vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Os vasos carregavam azeite. Esse é um vaso, como eu disse, era um chifre, que era usado como vaso nos tempos mais antigos, principalmente o azeite. O profeta Samuel foi lá e ungiu a Davi. Você é um vaso que deve estar cheio da unção, a unção do Espírito do Senhor, a unção para separar pessoas para o reino de Deus, para trazer gente para o reino do Senhor. Você foi chamado para ser um vaso de honra, um vaso de unguento perfumado que unge a Cristo, um vaso de unção que o Senhor usa para separar pessoas. Amém. E o último que eu quero lembrar é esse vaso que está escrito em Hebreus 9, 3 e 4. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos. Ele está descrevendo o tabernáculo, o lugar santo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. A arca da aliança era aquela caixa de ouro onde os querubins se encontravam em cima. Dentro dessa caixa, essa arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. 3 coisas estavam dentro dessa arca, dessa caixa. Eu quero chamar a atenção, havia um vaso de ouro lá que continha maná. Que maná? Maná foi o pão do céu que Deus deu para o povo de Israel quando saíram do Egito, e eles passaram
um tempo no deserto, não tinha como plantar, colher, não tinha comida para dar. Deus pela manhã fazia chegar a alimentação de Israel, o maná. E eles comiam aquilo, e eles tinham um limite, eles só podiam pegar para o dia. Quando chegava no sábado, eles pegavam para 2 dias. Se pegasse fora dos dias, pegasse para 2 dias durante a semana, apodrecia e ficava ruim, não podia comer, cheirava mal. Mas quando chegava no sábado, eles pegavam para 2 dias e não apodrecia, porque o Senhor cuidava disso. E Deus falou assim: olha, vocês não vão esquecer mais isso. Vocês vão pegar um vaso, vão colocar o maná ali dentro e vão colocar dentro da arca da aliança. Irmãos, esse maná por muitos e muitos anos ficou ali sem apodrecer, porque dentro da aliança de Deus ninguém apodrece. Um vaso que é repleto de um maná, que é um tipo de um pão do céu, é figura da palavra de Deus. Você, como vaso do Senhor, cheio da palavra de Deus, nunca vai apodrecer. Se a palavra de Deus estiver dentro de você, e você estiver em aliança com o Senhor, não há pecado que permaneça em você, não há peso que permaneça sobre a sua vida, não há cobrança do inferno que possa ficar cobrando de você algo, porque você está cheio do maná do Senhor. Não estraga, sempre há algo novo para dar, sempre existe um alimento para dar. Deus chamou você para vaso de honra. É melhor assim. E sabe por que talvez você tenha pensado assim, mas minha vida não está em condições. O que eu estou vivendo não é de honra, não é uma coisa que honra a Deus. As minhas escolhas desonraram. Como é que eu vou voltar atrás agora? Como é que eu vou apagar tudo que eu fiz? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de tudo. Aleluia! E eu volto então a lembrança de que em 2 Coríntios 4:7, os 2 textos que eu li, eu vou ler, eu inverti no começo. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe? Deus vai manter mesmo a gente na fragilidade do nosso corpo, na fragilidade da nossa alma, na fragilidade da nossa maneira de ser. Porque tudo de bom vem dele. A excelência é do poder de Deus. Se há algo bom em mim, em você, é porque desceu do céu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Toda a bênção que você tem veio dele. Tudo que é bom, que rodeia a nossa vida, tudo, as mínimas coisas, as maiores, veio dele para você. E nós somos vasos de barro. Se você saísse na rua hoje sem um casaco mais, você passaria mais frio, não é? Aí você veste um casaco, isso é de Deus, meu. Essa sensação de calorzinho gostoso é dom de Deus para você. As mínimas coisas. Por isso temos que dar graças. Vasos, tesouros em vasos de barro. É na nossa fragilidade que Ele vai fazer a sua obra. Nossa fraqueza. No meio, sabe, o Espírito, nesse ponto, o Espírito como a água. A água, quando é depositada num vaso, toma a forma do vaso, não toma? O vaso é torto, é cheio, grosso, fino. A água toma a forma do vaso. O Espírito Santo vem e adapta-se a você. Começa a gerar o Espírito, Cristo dentro de você. Adapta-se. Ele se ajeita. Mas ele vai começar a fazer coisas que ultrapassam os limites desse vaso. Você vai começar a orar e as coisas vão acontecer. Você vai fazer um trabalho que você não conseguia fazer e com a bênção de Deus vai acontecer. Você vai começar a ter relacionamentos abençoados que antes eram terríveis, difíceis, mas agora veio o Espírito Santo em você, acomodou-se a você, agora as pessoas vão dizer: o que aconteceu? Vão falar: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com aquela mulher? Ela era uma pessoa que feria todo mundo, era impossível chegar perto dela, agora está dócil, agora tem palavras boas.
que aconteceu com aquele rapaz? Ele era pervertido, ele pensava as coisas ruins, ele só fazia as coisas erradas e agora está evitando o mal. O que aconteceu com ele? Eu gostei de uma frase que um pastor, o Bonk, escreveu um dos livros dele a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em nós para o pior e para o melhor. Ele veio para enfrentar os piores problemas junto com você e para fazer você uma pessoa melhor. E o outro texto diz em 2 Timóteo 2:20 e 22, quero chamar a sua atenção para isso, para terminar. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também pau e barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. E aqui não vou entrar no detalhe da predestinação. Eu não creio, esse texto aqui já deixa muito claro para mim que não é predestinação.